E aí, tudo beleza? Vamos lá na aula de hoje, vamos entender o tema dados abertos. O que significa o termo dados abertos e quais as características que o definem? Primeiro esqueminha, já resumindo aí o conceito de dados abertos. E você não pode ir para a prova sem fixar quais as características que definem um dado como aberto ou não. Isso está presente aí nas definições dos grupos de dados abertos, assim como na legislação brasileira também, tá? Então, dados abertos são aqueles dados acessíveis ao público. Então, a primeira característica importante, obviamente, né? Se o termo é dado aberto, ele não pode estar fechado para um grupo específico. Ele não pode ser privativo, ele não pode ser privado. Estão disponíveis em meio digital. Olha só, meio digital está disponível aí na internet, né? Na internet, não é lá no arquivo largado dentro do órgão público. Está em formato aberto, ou seja, formato não proprietário. O que é um formato aberto e um formato proprietário? O formato proprietário é aquele que você requer algum software específico, alguma licença específica para acessar aquele formato. Então, formato aberto, né? Por exemplo, formato proprietário, formato lá do Microsoft Office. Então, aqui o formato dado aberto tem que ser formato aberto, que não requeira nenhum software específico pago para ser consultado, para ser utilizado. Processáveis por máquina, então tem que estar num formato que a máquina consiga, né? Rapidamente processar, então tem que ter algum nível de estruturação naqueles dados para que a máquina consiga rapidamente fazer um processamento. Tem que estar referenciado na internet, você conseguir acessar, localizar, encontrar aqueles dados e sob licença aberta, ou seja, sob uma licença que permita o seu livre uso, livre reutilização, livre modificação, exigindo no máximo a preservação da fonte, a indicação da fonte original. Então, no máximo, você vai preservar a origem, mas você pode modificar, usar, etc. No máximo, você vai fazer uma referenciação para fins autorais, tá? Então, essas são as características que definem um dado aberto de maneira mais geral, e essas características, essa definição cai diretamente nas questões das provas. Além dessa definição, nós temos algumas listas de características de dados abertos que foram elencadas, formadas por diversos grupos, instrumentos normativos, órgãos públicos, que vez por outra figuram aí nas questões de prova. E é por elas que a gente vai passar agora, começando aí pelas chamadas três leis dos dados abertos, né? As três leis dos dados abertos propostas aí pelo David Ives. E ele diz o seguinte, olha, para ser dado aberto, né? Ele tem que respeitar essas três leis. Então ele diz o seguinte, a primeira lei, se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe. Ou seja, se você não puder consultar aquele dado na internet, é a mesma coisa dele não existir. Se você precisar ir lá no órgão buscar aquele arquivão, aquela pasta amarela para conseguir consultar o dado não existe para efeitos de dados abertos, né? Se não estiver aberto e processável por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Então ele até pode estar lá na web, mas ele está num arquivo fechado. Está num nível de estrutura que a máquina não consegue processar. Sei lá, está criptografado. Está num formato proprietário. Então ele não pode ser reaproveitado. Pelo menos não de maneira facilitada. Se algum dispositivo legal impedir sua replicação, ele não é útil. Então ele pode estar na web, ele pode estar em formato aberto e processado por máquina, mas se a lei impedir o seu uso, impedir a sua replicação, a utilidade dele cai por terra. Então, para ser dado aberto por essa classificação, tem que estar na web, tem que estar na internet, tem que estar aberto e processado por máquina e não pode ter nenhuma lei, nenhum normativo que impeça a sua replicação. Aqui, vale dar uma olhadinha no texto literal dessas listas, porque às vezes vai cair na prova exatamente como está escrito aqui, tá? Então vamos repetir. Se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe.
Se não estiver aberto e processado por máquina, ele não pode ser reaproveitado. E se algum dispositivo legal impedir sua replicação, ele simplesmente não é útil. E as 3 normas fundamentais aí definidas pelo Open Group. Então, para ser dado aberto, tem que respeitar disponibilidade e acesso. Significa que esses dados têm que estar disponíveis integralmente e a um custo razoável de reprodução. Olha só que legal. Custo razoável de reprodução pode ser que ele não seja nem necessariamente gratuito, né? Por essa definição aqui. Pode ser que não seja necessariamente gratuito, mas tem que ter um custo razoável de reprodução. Preferencialmente para download na internet. E deve também estar em formato conveniente e modificável. Então tem que estar disponível, acessível de maneira facilitada. E se houver algum custo, se houver, que ainda é exceção, esse custo tem que ser no máximo, né, o custo de acessar a internet, digamos assim, para conseguir acessar. Reuso e redistribuição, esses dados têm que ser disponibilizados sobre termos que permitam a reutilização, a redistribuição, inclusive combinando esses dados com outros conjuntos. E a participação universal, diz que qualquer pessoa pode usar, reutilizar, redistribuir os dados sem discriminação. Sem discriminação, importante demais isso aqui, né? Não pode ser restrito aí a um grupo seleto de usuários, não. E aí você tem restrições como uso não comercial ou limitado a determinado fim, exclui aquele dado de conceito de dados abertos. Então, se você está restringindo um grupo, não é mais dado aberto. Continua sendo um dado, mas deixa de fazer parte da definição de dados abertos, segundo as 3 normas fundamentais. Vale a ressalva. Embora a gente chame aqui de 3 leis, embora a gente chame aqui de 3 normas, na verdade elas não são leis nem normas jurídicas formais. São leis mais no sentido aí de formulações, de proposições. Assim como nós temos as leis de Newton, física, na ciência. Então são formulações para avaliar, para orientar a abertura de dados. Tá? Como eu falei para vocês, muitas vezes as questões simplesmente vão pegar esses textinhos aqui, trazer lá e te pedir para avaliar qual é a característica correta ou se de fato aquelas características são de dados abertos. Uma lista um pouco mais completa, e diria que vale bastante atenção aqui, são os 8 princípios para os dados abertos, né, que foi definida por um grupo de especialistas. E ela é uma lista um pouco mais robusta e que acaba sendo cobrada em um pouco mais de questões também, justamente por essa amplitude. Então, primeira característica, primeiro princípio dos dados abertos. Esses dados têm que estar completos. Todos os dados públicos devem ser disponibilizados. Todos os dados públicos devem ser disponibilizados. Ou seja, você não vai disponibilizar só parcialmente os dados. Se são públicos, tem que estar em completude disponibilizado. Tem que ser em primários. O que é isso? Em formato bruto, antes do processamento, na menor granularidade possível, sem agregação, sem transformação. Até pode ser disponibilizado uma forma de visualização agregada, uma forma de visualização mais estruturada, mais organizada, transformada, tratada. Mas os dados primários, os dados brutos, os fatos brutos, precisam ser disponibilizados na sua menor granularidade, antes de agregação, antes de organização. Tem que ser atuais, aí presta atenção em relação à atualidade, porque o princípio diz o seguinte: os dados precisam ser disponibilizados na maior velocidade possível. E aí, atual não significa que deve ser em tempo real, necessariamente. É diferente atual de tempo real. Mas eles têm que ser disponibilizados numa velocidade que permita a extração de valor deles. Se são dados desatualizados, se são dados que já não agregam mais valor, perde o sentido da disponibilização. Pode ser, por exemplo, se são dados trimestrais, pelo menos uma vez por trimestre tem que ser publicados. Não precisa ser dia a dia, em tempo real, mas tem que ter uma certa velocidade nessa disponibilização. Tem que ser acessíveis, disponíveis aí ao máximo público possível para os mais diversos usos, né? Sem restrição.
Processável por máquina, né, galera? Estruturado de alguma forma para que a máquina consiga, né, os sistemas informacionais consigam processar de maneira mais facilitada. Acesso não discriminatório, presta atenção nisso aqui, ó. Disponibilidade a todos, sem necessidade de registro ou identificação. Para você acessar o dado aberto, você não precisa fazer um registro, você não precisa se cadastrar no site. Segundo o princípio do acesso não discriminatório, se o dado é aberto, ele tem que ter um acesso facilitado, um acesso não discriminatório. E o não discriminatório aqui tem a ver com você não precisar de identificação, não precisar de registro para acessar aqueles dados. Formatos não proprietários, ou seja, a gente já falou sobre isso lá na definição, né? Formatos não proprietários são aqueles que não requeiram nenhuma ferramenta, nenhuma solução, nenhum software de fornecedor exclusivo para acessar. Então, se você vai usar, por exemplo, um documento textual, que esse dado esteja no formato TXT e não no formato DocX, que é o formato exclusivo do Word, né? TXT qualquer leitor de texto interpreta. O DocX é um formato para o Word. Licenças livres, pessoal, não estão sujeitos a restrições aí, né? De direitos autorais, marcas, segredo industrial. Cuidado, ó, que o termo é licença livre, não é livre de licença. Um dado aberto, ele pode ter uma licença, só que essa licença tem que ser livre para permitir uso, redistribuição, modificação, alteração. Agora, cuidado com essa licença e cuidado com essa restrição. Por quê? Porque dados abertos não significa ausência total de restrições. Você pode ter restrições razoáveis para preservar a privacidade, a segurança, o controle de acesso, desde que seja permitida aí na forma de regulação dos estatutos. Então, a licença livre tem que permitir uso, modificação, redistribuição. Mas pode ter alguma restrição, desde que essa restrição seja justificada e razoável para garantir a privacidade, a segurança e o controle de acesso. Beleza? Então esses são os 8 princípios para os dados abertos. Agora a gente chega numa listinha interessante, que é a listinha de 5 estrelas para os dados abertos. A gente pode chamar também de modelo de maturidade para avaliação de dados abertos. O que é isso? É um modelo aí criado pelo Tim Berners-Lee, né? E ele diz o seguinte: a gente vai estruturando os dados, vai evoluindo os dados até torná-los com a maior maturidade possível. Começando do nível de 1 estrela até o nível de 5 estrelas. Vamos lá entender esse modelo. Então, o primeiro nível, né? É você simplesmente tornar o dado disponível na web. Não importa o formato, não importa como que você está disponibilizando. Desde que seja ali sob pelo menos uma licença aberta. Então, a primeira forma, ele disponibiliza lá. Colocou lá uma imagem. Colocou uma imagem na internet, disponibilizou na web. Show de bola. Nível 1. Para você ir para o nível 2, 2 estrelinhas, você agora coloca isso num formato estruturado de alguma forma. Então, ao invés de ser simplesmente uma imagem da tabela, uma imagem de uma planilha, você coloca já isso no formato de Excel. Então, é alguma estrutura aplicada. Isso seria 2 estrelinhas. Para você chegar na 3 estrelas, aí você tem um formato não proprietário. Então, ao invés de usar, né, o Excel, o XLS ou XLSX, você vai utilizar lá um formatinho CSV, que é um formato aberto. Ou você vai usar um JSON, um XML, né? Então, formatos não proprietários. Você já está melhorando o nível de acesso a esses dados. Porque se você só disponibilizou em imagem, o computador não vai conseguir processar tão rápido. Se você disponibilizou aqui no formato estruturado, só quem tem o Excel vai conseguir acessar da maneira mais adequada. Pode até ser que outras ferramentas consigam acessar, mas tem alguma distorção. Já no formato não proprietário, você não precisa ter um software especializado, pago para isso. Então, o terceiro nível é isso aqui. E aí, o terceiro nível é o nível que a gente considera que o dado é aberto efetivo. Então, se tem 3 estrelinhas, ou seja, se o dado está disponível na web em um formato estruturado não proprietário, ele é considerado dado aberto efetivo. Só que isso pode melhorar ainda mais.
Passando para 4 estrelas, nós temos a identificação por URI. Ou seja, agora você tem um identificador de recurso na web para apontar para aquele dado, para acessar aquele dado mais facilmente. Assim como você tem, aliás, URLs para acessar um site, né? www.titotal.com, por exemplo, é uma URL. Uma URI seria um identificador mais universal. Então você tem a URI para identificar, você vai conseguir acessar o dado através do seu endereço, né? Seu endereço. Então, 4 estrelinhas. E a 5ª estrelinha, já é um nível de maturidade maior, é quando eu tenho dados linkados. O que é isso? Você conectar aquele dado com dados de outras pessoas, de outras organizações, de outros ambientes, para promover aí um ambiente, uma avaliação contextualizada, né? Para ter uma análise às vezes mais apurada, conjuntos de dados mais robustos para permitirem que os cidadãos tenham acesso a mais informações, tá? Então esse é um modelo bem interessante. Aqui eu quero que você preste atenção principalmente no fato da 3ª estrela ser o nível de maturidade que define de fato o dado aberto. As questões cobram exatamente essa ilustração aqui, beleza? E aí, por fim, temos uma publicação do TCU que nos diz, tá, mas para que dados abertos? Para que a abertura dos dados? 5 motivos principais levantados aí pelo TCU. Transparência na gestão pública. Então, órgão público tem que ser transparente. A sociedade precisa acompanhar, avaliar, fiscalizar a administração pública. Contribuição da sociedade com serviços inovadores. Então, esses dados podem ser utilizados para empresas, pessoas, sociedades, instituições desenvolver conhecimentos, aplicações. Aprimoramento na qualidade dos dados, ou seja, como esses dados estão disponíveis, muitas pessoas olhando, avaliando, julgando, vão melhorar a própria qualidade, porque vão trazer, né, aprimoramentos, contribuições relevantes para a melhoria da qualidade dos dados. Viabilização de novos negócios, então empresas podem utilizar esses dados para desenvolver produtos, para ofertar serviços para a sociedade. E a obrigatoriedade por lei, aí não tem o que discutir, né? Embora não existissem os outros 4, se a lei determina, tem que estar aberto. Então, a lei de acesso à informação obriga que alguns dados sejam disponibilizados, por exemplo, né? Transparência e abertura dos dados governamentais. Bacana? Então, sobre essas listinhas, aqui nós temos o consolidado, né, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, as questões de dados abertos, elas vão cobrar algumas dessas características, seja citando ou não os componentes, né? Então pode simplesmente cobrar. Dados abertos são aqueles processados por máquina, acessíveis, informações não proprietárias. Se está dentro de alguma dessa listinha, é considerada dados abertos. E aí, sobre o modelo de 5 estrelas, cobra-se bastante essa questão de formato não proprietário ser a 3ª estrela de aberto não efetivo. Só para a gente esclarecer e finalizar essa aula sobre os dados abertos, né? Vamos dar aqui alguns exemplos do que não seria um dado aberto. Então, não é um dado aberto aquilo que não tem alguma das características listadas anteriormente. Então, por exemplo, se o dado não está disponível na internet, ele não é considerado aberto. Se ele está na internet, mas está em formato proprietário, também não é dado aberto. Se ele está apenas em PDF ou imagem, que não são facilmente processados por máquina, também não é considerado aberto. Se eles exigem a identificação, você tem que cadastrar para poder acessar, também não é considerado dado aberto. Se estão desatualizados, também não é considerado dados abertos. Agora aqui vale um asterisco, tá? Já foi cobrada a questão que diz que aceita que o dado seja aberto e esteja desatualizado ao mesmo tempo, tá? Porque essa atualização é aquela questão da subjetividade. Tá atualizado em relação a quê? Existe um grau de subjetividade quanto à atualidade, como a gente falou. Não necessariamente é em tempo real, né? E dado se tiver restrição de licença, também não é dado aberto, beleza? Com isso aqui você vai estar preparado ou preparado para resolver as questões do tema dados abertos na sua prova.